Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E estamos adiante de nós com um texto que todo mundo gosta de saber sobre ele, porque trata-se de escatologia, ou seja, de um texto que Jesus fala sobre as coisas do futuro. E não só do futuro próximo daquilo que ele estava vivendo, mas de um futuro que é futuro para nós ainda, de coisas que nós temos curiosidade de saber como e quando acontecerão. Levo você, portanto, nessa sequência que nós estamos do estudo de Lucas ao capítulo 21, e nós vamos estar lendo o bloco seguinte do versículo 5 ao versículo 19. E o texto escatológico bíblico diz o seguinte: E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não está logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. E não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, mas na vossa paciência possuí as vossas almas. Eis então um texto que muitos de nós, crentes, temos diferentes visões, entendimentos sobre eles. E eu gostaria de hoje compartilhar com você, talvez não diretamente a resposta seria o mais importante do tempo a que se refere este texto que nós acabamos de ler, mas a maneira de chegar a essa conclusão. E para nós entendermos textos escatológicos, mais do que os textos históricos da Bíblia, eu gostaria de propor duas chaves para o entendimento. A primeira delas se chama os povos, a segunda delas se chama os eventos. Por povos eu quero entender que na Bíblia Sagrada, na disposição de Deus na sua revelação, ele trata toda a humanidade diferenciada em três distintos povos. Primeiro, Israel, uma nação que desde Abraão ele separou para um propósito específico. Então, os israelitas, o povo de Israel, seria este primeiro povo. Segundo povo seria a igreja, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que receberam a Deus, o caminho de Deus, a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Eles definitivamente são um povo diferente da nação de Israel. Ora, há um terceiro tipo de povo, que são os gentios não salvos. São aqueles que não são israelitas por natureza genealógica, mas tampouco são igreja, porque não aceitaram pela fé a Jesus. Então, quando nós observamos para qual destes povos o texto está se referindo, Jesus aqui quem está falando, sobre quem deles está falando, seria a primeira chave. Quando nós queremos responder este texto, a que se refere, vamos procurar saber a que povo
Jesus está se referindo. Mas a segunda chave trata-se dos acontecimentos. Quando nós falamos de acontecimentos escatológicos, depois da vinda de Jesus terrenal, como nós estamos caminhando pela história dela aqui em Lucas, é um evangelho que contou a história de Jesus aqui na terra, e nós estamos lendo o capítulo 21, cuja palavra, cujo escrito foi Jesus respondendo a pessoas aqui quando ele estava vivo, mas ele estava falando de fatores, de casos, de coisas que aconteceriam depois daqueles dias. Ora, nós temos diante de nós 3 grandes acontecimentos para o futuro. O primeiro deles chama-se arrebatamento da igreja. Isto ainda não aconteceu, eu e você estamos aqui. Mas este é um grande evento, é um grande acontecimento, que a Bíblia fala de vários sinais que antecederão e fala também do que acontecerá depois. Portanto, o arrebatamento da igreja é um marco, é um grande evento. Este é o primeiro. O segundo evento não é de um dia ou um segundo ou menos de um segundo, como é o arrebatamento da igreja, mas é um evento que se dará em 7 anos, cuja descrição está bem feita no livro do Apocalipse, com bastante detalhes. Este período é chamado o período da grande tribulação, onde Deus vai estar mostrando a sua ira para a humanidade. Mas durante a grande tribulação, algumas coisas acontecerão também, que estão descritas neste livro sagrado, e por que não dizer neste capítulo que nós estamos lendo também. Mas este é o segundo período, ou o segundo acontecimento. Então nós temos o arrebatamento da igreja, nós temos a grande tribulação e nós temos um terceiro período, ou um terceiro evento chamado de milênio. O milênio, que para nós conhecemos assim, para o povo de Israel é conhecido como reino messiânico, ou seja, um reinado que o seu Messias será rei sobre toda a terra, que a sua nação, ou seja, o povo de Deus, estará num lugar de proeminência diante dos demais reinos e nações. Um período que é profetizado ser um período de paz e prosperidade. Tendo em vista estes 3 períodos ou grandes eventos, é que nós vamos olhar para este texto para a explicação de Jesus. Quando nós voltamos para o texto que nós lemos, desde o versículo 5 até o versículo 19, nós vemos que no versículo 7 alguém pergunta para Jesus, porque começa o texto falando do templo, que ele seria derribado, e nós sabemos que historicamente isso aconteceu não muito tempo depois que Jesus morreu e foi ressuscitado. No entanto, no versículo 7 há uma pergunta das pessoas que diz: mestre, quando acontecerão estas coisas? E a partir do versículo 8, Jesus começa a narrar sobre estes eventos que acontecerão no futuro. E a partir destes versículos eu quero levar você e a mim a ver se nós pegamos as chaves do que Jesus está falando que vai acontecer e se nós podemos encaixar com que povo Jesus está falando, ou melhor dizendo, sobre qual povo ele está falando e sobre que tempo entre arrebatamento da igreja, antes ou depois do arrebatamento da igreja, que seria o período da grande tribulação. A grande tribulação começa logo após o arrebatamento da igreja, ou seria o período milenial, ou seja, do reino do Messias, que os judeus esperam. Então vamos às principais colocações deste texto de Jesus. A primeira coisa que ele fala foi sobre falsos cristos. Isto acontecerá. Segunda coisa que ele fala é sobre guerras, rumores de guerras. Mas ele diz, não vai ser ainda o fim. E ele diz, vai haver reino contra reino, nação contra nação. Mas o que me chamou a atenção mais, porque Jesus contextualiza todas essas palavras que eu estou falando num só grande tempo, acontecimento. Ou seja, é como quem diz, naqueles dias será assim. Faz sentido? Se você olhar bem, com cuidado, este texto, eu vejo isso com muita clareza. Então, no versículo 11, ele diz, olha, vai haver em vários lugares grandes terremotos, em vários lugares, fomes, pestilências, e nós temos a tendência de pensar, associar com
os problemas que nós já vemos. Nós já, historicamente, vivenciamos como humanidade grandes terremotos. Nós já vivenciamos como humanidade guerras, mais de uma guerra simultaneamente, neste momento mesmo, que nós estamos falando aqui, em 2023, há mais de uma guerra acontecendo no mundo. Então, isto poderia estar acontecendo. No entanto, Jesus, neste contexto, ele não para nesta questão de pestilências, como nós também vivemos desde o ano 2020, foi uma grande pestilência, que aconteceu a nível mundial. Então, muitos associam, por causa disso, o tempo antes do arrebatamento da igreja. Mas veja que Jesus adicionou algumas coisas muito interessantes no final do versículo 11. Ele diz, olha, haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. E aí veio a minha grande pergunta. Em que tempo da história, antes do arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação, ou depois, já quando o milênio foi instalado e instaurado, vai acontecer estes grandes sinais dos céus? Estas guerras a nível mundial e por toda parte, este levantar e estas pestilências, me parece aqui, pelo que Jesus está falando, de algo que nós jamais vimos. É como se tudo num período de tempo pequeno tivesse acontecendo uma coisa atrás do outro. Esta é a minha aparência de ver o que Jesus está narrando. Principalmente pelas palavras fortes que ele diz, coisas espantosas e grandes sinais dos céus, os quais eu não reconheço historicamente, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. A terceira palavra-chave neste texto é a palavra perseguição. E você vai ver que do versículo 12 até o versículo 17, todo ele está falando de um tempo de perseguição. E claro que, historicamente, o povo de Deus sempre foi perseguido. Logo, depois da instalação do começo da igreja, nós conhecemos como Roma perseguiu a igreja. Nós conhecemos no período, enfim, vários períodos históricos que a igreja foi perseguida. Hoje mesmo nós sabemos que há perseguição em países cuja religião ou cujo sistema político confronta o cristianismo e há uma perseguição real. Mas aqui Jesus está falando para este povo, quem quer que seja. E a pergunta é, para quem ele está falando? Sobre quem ele está falando? O povo israelita? A igreja? Ou os gentios não salvos? Com certeza estes não são. Porque ele diz que a estes que vão sofrer tal perseguição, eles vão ser entregues às sinagogas, às prisões, diante de reis e presidentes. Que mais? Ele diz, até os pais, irmãos, ou seja, os seus familiares e amigos vão entregar eles e matarão alguns deles. E serei odiados por todos por causa do meu nome. É como que algo de todo o mundo. Claro que nós estamos vendo que culturalmente nós estamos sendo cada vez mais perseguidos pela cultura, mas eu me pergunto se isso realmente é um retrato do que Jesus está falando aqui. Me parece que com estes que Jesus está falando, vai ser algo extraordinário. Todo o mundo estará contra eles. É óbvio que ele está falando em relação ao seu povo, mas tanto Israel é conhecido biblicamente como seu povo, como a igreja é conhecida biblicamente como seu povo. E a pergunta é, este texto, Jesus está falando sobre quem? E o interessante é que ele fala no 18 que estes, no entanto, não pereceriam. Ou seja, haverá uma proteção especial de Deus neste contexto. E agora vem a minha pergunta, para facilitar a nossa resposta. Porque alguns aqui ainda possam estar pensando, como eu tomei bastante tempo analisando este texto, pode-se estar falando de Israel e pode-se estar falando da igreja. E aí eu pergunto, vamos tratar dos grandes eventos. Lembra-se do primeiro? Isso, o arrebatamento da igreja. Qual é o segundo? A grande tribulação. E o terceiro, o milênio. Ora, nós como igreja, o evento que nós esperamos para nós, entre estes 3 eventos, 2 deles não faz muita diferença para nós. Mas um é extremamente importante. Aleluia.
principalmente para nós. E chama-se, leva até o nosso nome, o arrebatamento da igreja. Nós, como igreja, estamos esperando o arrebatamento da igreja, que acontecerá quando nenhum olho virá, quando ninguém espera, né? Estarão, num texto mais na frente, deste mesmo contexto vai falar, estarão duas no campo, uma será levada e outra será deixada. Então, neste contexto do arrebatamento da igreja, veja, já foi uma pista aí, não é? Não está junto com este texto, está mais lá na frente. Então, parece que Jesus não está contextualizando muito aqui, mas vamos lá. Vamos tentar ainda na interpretação. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Portanto, se este texto fosse para nós, igreja, isto que Jesus está dizendo teria que ter acontecido historicamente ou está acontecendo imediatamente antes do arrebatamento da igreja. E aí vem uma pergunta muito interessante. Nós que conhecemos a palavra de Deus, qual é a nossa expectativa ante ao arrebatamento da igreja? É um período de perseguição, como nós estamos lendo aqui? Será que nós esperamos que nós, como igreja, vamos ser muito perseguidos, que todos nos odiarão de tal maneira, e quando isso acontecer, entre as outras coisas, guerras e etc., tudo que Jesus está dizendo aqui, Jesus virá e nós seremos arrebatados. Será que essa é a nossa expectativa? Talvez. Alguns. Confesso, não é a minha, porque não encontro biblicamente para ser. Segunda alternativa, alguns defendem que ante a vinda de Jesus vai acontecer um grande avivamento. Talvez mencionando o texto ali de Ezequiel, das águas restauradoras. E a pergunta é, será que nós, como igreja, esperamos um grande avivamento da igreja? O contrário, em vez de perseguição, uma igreja que vai crescer, uma igreja que vai estar avivada, que vai estar renovada, que vai estar pregando a palavra de Deus, que vai estar operando milagres e grandes coisas em nome de Jesus, e então, de repente, ela será arrebatada. Alguns acreditam, mas eu não vejo isso biblicamente. Na verdade, quando eu estudo os textos que Jesus está claramente falando, inclusive neste contexto aqui, mais na frente, no texto de Mateus, é no capítulo 25, do 1 até o 10, fala da parábola das 10 virgens, mas mesmo não só a parábola, um texto logo anterior, neste contexto do sermão de Jesus, fala sobre o arrebatamento da igreja. E o que é enxergado, o que se vê no contexto do arrebatamento da igreja, é um esfriamento. São virgens sem azeite, com pouco ou até 5 delas sem nada. São pessoas como no tempo de Noé, que casam, se dão em casamento e nem percebem. Estão no campo, estão vivendo a sua vida, estão desligados da realidade de que a palavra nos alerta, Jesus vai voltar, como no tempo de Noé, o dilúvio virá, e quando de repente eles serão pegos de surpresa. E esta é a palavra do arrebatamento. Será uma surpresa para todos. Ninguém sabe do dia e da hora que acontecerá este evento. Então, eu entendo que o que acontecerá biblicamente, não é a minha opinião. Eu entendo que se eu tivesse que decidir o que ou como estará a realidade da igreja antes do arrebatamento da igreja, em perseguição, em avivamento ou em esfriamento? A minha resposta seria esfriamento. E então, se não é a igreja, e se não é antes do arrebatamento da igreja, e se não é para os gentios não salvos, então para quem este texto Jesus está falando? Só sobra um, e trata-se do povo de Israel. E se nós observarmos no contexto de Ezequiel, no contexto do Apocalipse, nós vamos encontrar muitas semelhanças do que Jesus está dizendo e aquilo que Israel passará. Com isso, nós temos as chaves da interpretação destes primeiros versículos, deste sermão profético tão profundo, tão importante. Eu espero ter esclarecido alguma coisa, ou pelo menos nos feito pensar no caminho das Escrituras Sagradas. Deus abençoe você grandemente neste dia. Amém.